E o deputado Júnior Amaral protocolou um projeto de lei que prevê inelegibilidade por 9 anos de pessoas que, mesmo que o processo tenha sido anulado e a pena revogada, tenha sido condenado à prisão. Isso, se aprovada, a iniciativa pode tirar Lula da eleição. Sobre isso, vamos conversar agora então com o deputado Júnior Amaral, já com a gente aqui, nos concede uma entrevista ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Tudo bem, deputado? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Obrigado pelo espaço aí. A gente poder falar um pouquinho desse projeto. E este sim deveria estar constando na reforma eleitoral, né? É uma satisfação poder falar com vocês mais uma vez. Pois é, explica pra gente então, deputado, para começar a conversa, qual é exatamente a mudança que seria feita caso aprovada essa proposta? Sim, Vitor, primeiro dizer, né, o lastro, né, motivacional para essa proposta aí, e causou, tenho certeza, indignação na maior parte da população que acompanha a política e tem senso de justiça, né? A proposta da quarentena eleitoral para que juízes, policiais, militares e promotores não disputassem as eleições, né? A quarentena aí prevê o período de eram 5 e agora 4 anos, né? Me salvo engano, acabou de ser aprovado também no Senado, vai para a sanção ou veto do presidente. A gente tem a tranquilidade dele já ter se manifestado que vai vetar, porém a gente sabe que no final das contas acaba sendo o próprio Congresso que decide a manutenção ou não desse veto. Então isso causou em mim uma indignação muito grande, não apenas por eu ser oriundo de força policial, sou policial militar em Minas Gerais, mas também por perceber as manobras e os verdadeiros objetivos que estão por trás disso. Não só é um cerceamento de direitos políticos desses servidores, que, salvo engano, somam mais de 1 milhão no Brasil, como também um cerceamento de direito de escolha dos cidadãos brasileiros. Muitas pessoas dizem que, num dos fundamentos, né, eles apresentam dizendo que essas profissões podem utilizar do cargo num período pré-eleitoral. Poxa, já é tão mais difícil para esses servidores se candidatarem. Policial militar, por exemplo, foi o meu caso aqui, a gente não pode fazer uma pré-campanha extensa. A gente só pode se afastar 3 meses antes, e é o previsto, inclusive na Constituição. Nós temos esse direito constitucional de candidatura. E quando eu digo de proibição, né, falei bastante disso na semana passada, proibição de candidatura dessas carreiras, no caso da polícia, que é o meu caso mais concreto, né, que é a minha percepção mais próxima, isso corresponde sim a uma percepção, porque não há na nossa legislação previsão para que policiais se afastem por tanto tempo sem abrir mão da carreira. Ou seja, se policiais quiserem ser candidatos, precisam abandonar a sua carreira. Então, no caso de juízes já é assim, né? Mas no caso de policiais também passa a ser uma proibição, tendo em vista que qual policial que hoje, no pleno exercício da sua carreira, vai se afastar, vai abandonar a sua carreira para tentar ser candidato. E ainda que o faça, deverá esperar por 4 anos. Então, já na questão do projeto nosso apresentado aí nos últimos dias sobre a quarentena de ex-presidiários, né? Você disse no início aí sobre a ineligibilidade de ex-presidiários, eu prefiro tratar como quarentena para fazer esse paralelo mesmo, para a gente poder chamar a atenção da população sobre o que está sendo feito na tramitação e agora aprovação desse projeto da quarentena desses servidores que a gente estava citando. Porque, num exemplo, né, bem básico que eu vi nas redes sociais esses dias, o policial militar trabalha, enfrenta o traficante, prende, leva ele para... Não vou dizer o traficante, não, vamos dizer aí um agressor de mulheres. Prende, leva ele aí para poder apresentar na delegacia, o delegado ratifica a prisão, o promotor oferece denúncia, o juiz julga, condena. Dessas 5 personalidades, o único que pode ser candidato é o agressor de mulheres. Eu estou falando agressor de mulheres aqui para ver se a gente liga um alerta aí também na turminha do outro lado. Então, uma tremenda irresponsabilidade, inconstitucionalidade, e a gente sabe qual que é o objetivo principal disso. É pavimentar o caminho para aqueles profissionais da política que tinham maior facilidade de se elegerem, voltarem aos holofotes e à facilidade eleitoral, né? Tendo visto que perderam muito espaço para profissionais dessas carreiras. A gente vê a própria composição atual da Câmara dos Deputados. Desculpa ter estendido um pouquinho na exposição inicial, mas acho que era importante para contextualizar. Sim, perfeito. Guilherme Fiuza faz a próxima pergunta. Diga, Fiuza. Pois é, deputado, boa noite. A pergunta é o que está acontecendo com o Congresso Nacional, né? Porque aprova, de fato, uma medida casuísta dessa, né, nitidamente casuísta, e a gente olha e diz assim, não tem o que fazer, não tem para quem recorrer, vai derrubar o veto, fala com quem? Com o Papa, né? Então, a pergunta é a seguinte, esse mesmo Congresso
se recusou ostensivamente a aperfeiçoar a segurança do sistema eleitoral. Então, eu pergunto duas coisas. Uma, essa questão da segurança eleitoral o preocupa e o senhor vê alguma maneira de aprimorar ainda esse processo para 2022? E a segunda, quais, dentro deste contexto estranho do Congresso Nacional, quais as chances que o senhor vê do seu projeto, esse projeto Lula Free, né, dele seguir adiante? Vamos lá, tentar pegar a primeira parte, Fiuza. Essa sensação, né, de praticamente um desespero que a gente tem, mesmo tendo mandato, desespero por não conseguir, com resultados concretos, aprovações que correspondam aos anseios da população, e ver, por outro lado, aprovações que são totalmente dissonantes dos anseios da população avançarem. Isso é diário, praticamente. Eu falei muito disso na época dos inquéritos, na verdade, que ainda um deles ainda está em vigência, e um foi encerrado e é aberto o outro também, fake news e antidemocráticos. Eu fui investigado nos dois, estou sendo ainda no fake news, mas dos antidemocráticos, né, é sempre bom colocar aí uma aspas, eles encerraram um e aí eu deixei de fazer parte e iniciaram outro. Mas quando eu estava ali sendo investigado nos dois, eu falei muito isso, a gente não tem a quem recorrer. Você sabe que é inconstitucional, você sabe os interesses podres que tem por trás, você se posiciona fazendo uso do seu direito constitucional, da inviolabilidade de quaisquer palavras, opiniões e votos, sem cruzar a linha da Constituição, sem cruzar a linha da legislação. Nenhum dos meus pronunciamentos nunca foram em tons de ameaça, nunca tiveram sequer a aparência de um cometimento de crime, e mesmo assim inseridos nesses dois inquéritos. Então, esse sentimento que a gente tem, representando, no meu caso, 158 mil mineiros, de não conseguir, na maioria das vezes, concluir propostas positivas que a população quer, a gente sabe que a população quer, e a gente vê essa resistência de grande parte da Câmara, do Congresso, vê a resistência, interferência absurda do STF, em algumas medidas que muitas vezes avançam na Câmara, e também decisões do próprio Executivo, a gente fica mesmo numa sensação de sufocamento. E a gente se pergunta até quando vai. A gente também se sente impotente diante de tudo isso. Porra, Daniel Silveira está preso até hoje. E o cara do rap que saiu pela porta da frente, solto pelo STF, o maior criminoso da história desse país, o ex-presidiário Lula, líder de uma facção criminosa, também está nas ruas e pronto para ser candidato. Isso não dá vergonha na gente lá fora, não? Então, essa sensação, Fiuza, é diária. A gente realmente fica muito pressionado por nós mesmos, né? Esse sentimento de sufocamento por não conseguir corresponder aos anseios da população, mas devido a inúmeras inconstitucionalidades, ilegalidades, mas também por grande má vontade de uma boa parte dos nossos legisladores, e aí em todas as esferas. E sobre as chances de aprovação do projeto, deputado, que acho que tinha sido a segunda pergunta do Fiuza? Vou ser mais objetivo nela. Vocês conhecem o Congresso Nacional como eu conheço. Nós temos que fazer a nossa parte apresentando e buscar um trabalho de convencimento. No meu caso, que sou um cara que não tem tanto acesso, né, ao ciclo lá de cima, né, do alto clero, é muito mais difícil a gente conseguir fazer isso. Mas com o apoio da população, pelo menos a gente consegue em alguns momentos, às vezes em comissões, como eu já consegui, alguns projetos em comissões, avançar e deixar o projeto pronto para ser votado. E aí conta com a boa vontade também da maior parte dos líderes, né, em apreciar uma proposição desse tipo aqui. Mas a gente tem a convicção e a tranquilidade, pelo menos, que a nossa parte a gente está fazendo com afinco. Augusto Nunes. Deputado, você tem ressalvado que não foi uma lei feita para o Lula. Mas eu quero dizer o seguinte, se fosse deputado, faria uma lei pensando no Lula por um motivo muito simples. Ele foi solto ilegalmente. Então, uma lei que consiga fazer justiça ao Lula, e justiça é castigá-lo, seria uma lei muito pertinente, não? Sim. A gente precisa colocar de maneira impessoal, né, as propostas e não direcionar para determinadas figuras, mas é evidente que hoje o maior beneficiado com a leniência posta da nossa legislação é esse vagabundo aí. Eu coloquei no texto
um dispositivo que gerou muita polêmica, inclusive aqui na imprensa mineira. Algumas pessoas me atacaram, dizendo que eu não entendo nada de Constituição, etc. Seja lá qual for a discussão numa CCJ, por exemplo, isso cabe uma discussão, mas eu coloquei no texto que, ainda que cancelada, anulada a condenação, desde que anteriormente já tenha sido transitado em julgamento, desde que anteriormente ele já tenha sido condenado, mas posteriormente anulada a condenação por uma questão processual, uma questão formal, continua valendo a regra. Eu sei que é polêmico, vale a discussão, mas pelo menos para levantar o debate também de que inocentado, absolvido, não tem nada a ver com o cidadão que está se aproveitando de uma condição de alguém que o grupo dele indicou para ocupar o STF, que esse cidadão, por causa dessa decisão monocrática no primeiro momento, depois a turma veio e chancelou isso, ele seja beneficiado. Por quê? Poderosos acabam sendo beneficiados por essas decisões de miudezas, né, num processo. É diferente, um cara que foi condenado em todas as instâncias, no caso do triplex, inúmeras provas, testemunhas ouvidas, o próprio STF botou o cara na cadeia em determinado momento. Será que na hora que botaram ele na cadeia não perceberam essa invalidade? Não deveriam cancelar ali? Ou o cerco se fechou e o cenário do ano que vem está se desenhando para que o Bolsonaro vença a eleição e o único, na avaliação deles, que pode oferecer um risco é esse criminoso aí, eles colocaram ele de volta nas ruas e pior, né, em condições de ser eleito. Então, são as perguntas que a gente faz e é claro que o texto foi elaborado para poder tentar impedir que cidadãos que cumpriram pena de prisão, que na maioria das vezes acabam se mantendo, né, com um comportamento inadequado para representar o povo, que essas pessoas tenham essa facilidade para poder se inserir na vida pública representando o cidadão ordeiro, o cidadão brasileiro. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado. Olha, o senhor tem razão e não é absurdo, não é ideia absurda, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já recepcionou, já aceitou que a lei ficha limpa, né, fosse aplicada de forma retroativa, né? Quem estava condenado antes da publicação da lei ficha limpa entrou na inelegibilidade. É que consideram os ministros do Supremo, tudo bem que eles mudam de ideia de vez em quando, né? De que a elegibilidade, ela é uma condição e não um direito individual, um direito de alguém se candidatar. É uma condição. Então, a lei ficha limpa, com anuência do plenário, foi aplicada de forma retroativa e o senhor tem razão em definir isso aí, a retroatividade da aplicação da lei. E bastava também tirar um artigo da lei ficha limpa, que diz lá o artigo que em caso de anulação da sentença, que a lei diz o seguinte, em caso de condenação em tribunal colegiado, né, a pessoa fica inelegível, né, e a inelegibilidade é 8 anos depois do cumprimento da pena, né? Agora, em seguida, a própria lei diz que se houver anulação, aí a pessoa fica inelegível. É só tirar esse artigo que fala de anulação. E eu compreendo, entendo e apoio a sua força de expressão aí, de indignação geral, porque não é só o senhor que está indignado com essa situação. Eu queria saber o seguinte, sobre esta proposta de lei, o senhor considera que é possível, de outra maneira, isso fica muito difícil de votar, de outra maneira, barrar candidaturas assim? Zé, eu acredito, a gente tem que acreditar sempre, né? Senão, acho que acaba sendo desnecessária a nossa permanência, a nossa insistência, né? E, como eu disse no início aqui, fazer a nossa parte. Eu até aproveito o espaço do programa, eu sei que vários líderes partidários, não só os donos dos partidos, mas também líderes dentro da Câmara, que avaliem esse projeto. Tem uma outra diferença também, Zé, que a gente direciona para os condenados e que cumpriram pena de prisão. A lei da ficha limpa, ela restringe um pouco mais os crimes, e eu não restringo os crimes, não. São todos os tipos de crimes que acabam correspondendo à condenação e o cumprimento, né, por consequência, da pena de prisão. Porque, em regra, tem algumas raríssimas exceções, mas em regra, o cara que chega a ser condenado à prisão é porque ele fez muita besteira.
realmente é um cara que já provou que não dá para viver em sociedade. Como que a gente deixa que um cara que já provou que não sabe viver em sociedade possa não só retornar à sociedade, mas também brevemente, após isso, já representar o povo, né? Então, Zé, sobre a sua abordagem aí, o nosso esforço ele é muito grande nesse sentido. Faça esse apelo aqui. Não tem problema nem ser a autoria do Júnior Amaral, não. Podem rasgar o meu projeto e apresentem outro que seja semelhante, mas a gente precisa colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e saber que está fazendo a nossa parte. E o cidadão brasileiro não aguenta mais de ver essa dissonância, de ver essa falta de correspondência de quem legisla com o que se apresenta. Agora, esse projeto da nossa legislação eleitoral, ainda que tem pouquíssimos avanços, tem diversos retrocessos, aumento de fundão eleitoral, diversos retrocessos, até gente da esquerda mesmo. Vai às ruas e pergunta quem quer ver um fundo eleitoral ser triplicado. Pois se o povo não quer, por que a gente tem que aprovar isso? Isso não é democracia, isso não é correspondência, não é democracia nem indireta, né, que é a nossa função de representar o cidadão no Congresso. Então, o que mais me indigna é mesmo essa indiferença com aquilo que a população quer. Eu não estou falando só das pautas do Júnior Amaral, não, do presidente Bolsonaro, daquilo que a gente já luta por isso, não, mas a população, como eu disse aqui, até o cidadão de esquerda, ele não quer ver fundão eleitoral triplicado, dentre outras coisas. Nesse caso aqui do meu projeto, é claro que o esquerdista, que ele não seja minimamente, que tenha minimamente um senso de justiça, ele quer, é lógico, a reprovação, porque o herói deles, infelizmente, é o maior criminoso da história do país. E para fecharmos, a pergunta de Cristina Grêmio. Você, Cris? Deputado, primeiro dizer que, assim como o Zé frisou aí, a sua indignação não é só sua, os deputados indignados, os que ousam se indignar ali naquele meio tão poluído e ruidoso, não estão sozinhos, a população em peso está indignada desde que o ex-presidente Lula foi descondenado. Eu gosto de usar essa palavra descondenado porque ele não foi inocentado, embora tente implantar essa fake news aí. Então, dá os parabéns pelo projeto, acho que você foi muito feliz de colocar aí qualquer pessoa que tenha sido condenada esteja impedida de concorrer, porque a gente sabe também de outra manobra do STF aí que proibiu a prisão até após a condenação em segunda instância. Então, realmente é tudo muito temerário, muito preocupante para nós brasileiros. E trago essa indignação também, depois o Vitor acho que vai atualizar, mas nós estamos aí com cerca de 150 mil pessoas online nos acompanhando, e é geral aqui no nosso chat, está todo mundo parabenizando pela sua ideia, e revoltado com o STF por ter descondenado o ex-presidente Lula e permitido que ele se candidate. Eu trago só um comentário da Nilce Costa que fala quarentena para políticos corruptos. É isso que deveria ter sido aprovado e não a tentativa de evitar que juízes e policiais e promotores se candidatem. Mas, indo para a pergunta diretamente, eu vi que no teu projeto fala em 9 anos, né? 9 anos após a condenação. Como que você chegou a esse prazo? Ou foi para também não colocar como vitalício e depois ser acusado de ser discriminatório com ex-presidiários, com ex-condenados? Não tem nada de discriminação, né? O cara pediu para trilhar esse caminho e pediu para poder tomar um carimbo na testa de ser conhecido assim, né? Não tem discriminação. Discriminação você pegar duas pessoas ordeiras e, por exemplo, porque ele não tomou vacina, você não vai deixar ele participar de eventos públicos. Isso é discriminação. A pessoa optou por não tomar uma vacina que não tem todo um histórico, né, de comprovação e segurança, e ela vai ser tratada como um subcidadão. Isso é discriminação. Agora, o camarada que comete crimes a ponto de ser preso, como eu disse na resposta anterior, Cris, ele não tem o que ser discriminado, né? Na verdade, ou melhor, ele tem mesmo que ser discriminado no sentido mais puro da palavra, né? Não no sentido pejorativo. Ele tem que ser tratado de forma diferenciada para poder evitar esses problemas que a gente disse aqui na resposta anterior. Um sujeito como esse não pode representar o cidadão, ele não pode ser um representante, ainda que eleito, né? Porque a gente sabe que a nossa democracia tem algumas falhas que ainda permitem que pessoas como essas cheguem, né, ao poder. Eu quero aproveitar, Cris, você disse que tem, né, mais de 150 mil pessoas aí assistindo o programa e grande parte reconhecendo e elogiando aí o nosso projeto, até fazer o jabá e convidar as pessoas a me acompanhar nas redes sociais, @CaboJúniorAmaral, porque o que eu mais gosto é de receber ideias da população para elaborar esse tipo de projeto. Ainda hoje apresentei o projeto de lei também para evitar essa discriminação do tratamento de diversos setores da sociedade, como, por exemplo, os comércios,
na diferenciação de quem tomou e quem não tomou vacina. Se a gente, como legislador, também não se posicionar e apresentar opções para o Congresso barrar essa patifaria que já está acontecendo em alguns municípios. Hoje eu recebi uma notícia que um vereador do Rio de Janeiro, salvo engano, de uma cidade do interior do Rio, ele não pode nem exercer o seu direito de representar o cidadão que votou nele dentro da Câmara de Vereadores. Ele foi impedido porque ele não está seguro em tomar vacina. Então, dentre outras propostas, a gente busca elaborar, não pensando em mim, mas pensando no cidadão. Até porque, se fosse pensar em mim, como algumas pessoas disseram em relação ao projeto, em relação à minha indignação do projeto que barra a candidatura de policiais, eu deveria votar a favor. Sabe por quê? Porque aqui em Minas, por exemplo, não vão poder surgir mais representantes da polícia oriundos do serviço ativo. Então, estaremos eu, subtenente Gonzaga, que hoje também é oriundo da polícia, e outros 2 estaduais, apenas nesse mundo para que servidores da segurança acreditem e votem na gente. Então, não é pensando em mim, mas naquelas pessoas que mandaram a gente para cá, mas principalmente em justiça. A gente precisa ser coerente. Então, aqueles que tiverem sugestões, me mandem nas redes sociais e que a gente faz com a maior satisfação do mundo. O que a gente sabe fazer aqui mesmo, que é representar vocês nessas apresentações de projeto e fazer o possível para que eles avancem. Muito bem, só para atualizar o número que a Cris trouxe, deputado, 160 mil pessoas agora aqui nos acompanhando, subiu um pouquinho mais, 160 mil espectadores que acompanharam aqui então essa nossa conversa com o deputado Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Obrigado pela presença aqui, deputado. Uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, Vitor. Desses 160 mil, eu sei que tem muita gente aqui do nosso movimento Direita Minas nos acompanhando. Um abraço a todos eles, meus irmãos policiais que estão numa dificuldade imensa de dialogar com o governo Zema, dentre outras pessoas que nos acompanham. Obrigado a vocês, obrigado ao carinho de vocês também que participam do programa, aí, os apresentadores e comentaristas também. Um grande abraço.